E amanhã, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, gente, que é a ONU, né? E dá início à campanha Abril Azul, que tem como objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e também, é claro, né, combater o preconceito. E para conversar com a gente, estou recebendo aqui a advogada especialista em Direito da Saúde, Nilza Sacomã. Doutora Nilza, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Também está aqui comigo Beatriz Borsari Matias, que é psicopedagoga, que teve o diagnóstico já na vida adulta, né? Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada. E junto também, Clariana Santos, mãe atípica, muito engajada na causa. Inclusive, dá para perceber, né? Ela tem aqui uma marca de bijuterias em defesa da causa, né, Clariana? Boa tarde, viu? Fala no microfone aqui, boa tarde, sejam bem-vindas. Obrigada, viu, Clariana? Obrigada, tá linda. Pelo espaço. Ai, obrigada. Na hora, eu não conhecia pessoalmente, mas na hora que eu já vi ela entrando, eu já identifiquei. A Clariana é a que está com os brincos, com os acessórios. Que lindo, viu? Eu chego os brincos, os acessórios chegam na frente, né? E você criou essa marca por conta do seu filho ou filha? Eu tenho um casal. Um casal? Mas com o diagnóstico de autismo é o meu filho, o Emanuel. Quantos anos ele tem? Hoje está com 6 anos. 6 anos. A Helena tem 10, o Emanuel tem 6. Essa bandeira tão grande, ela foi criada porque eu fui expulsa de um supermercado porque o meu filho teve uma crise. E aí, quando ele teve essa crise, ele tinha acabado de ser diagnosticado. Eu não sabia como agir. Ele também, uma criança, e eu acho que o supermercado também não tinha esse entendimento. E aí eu jurei que aquilo não ia acontecer mais e que eu precisava de um símbolo que falasse por nós. E daí que eu criei esses Não é acessórios. só esse colar, gente, tem um brinco também, olha que lindo. Tem. Mostra aqui, isso. Aqui, ele que vai te mostrar aqui, ó. Tem um brinco, tá linda. Olha que lindo. É diferente, né, os dois lados, para fazer combinadinho. E você comercializa esses produtos? Eu fiz 4 coleções. Que bacana. Com muito suor, porque sai tudo do meu bolso, né? E eu encerrei há 2 anos, mas eu já estou tentando me organizar para refazer. Demorou o diagnóstico do seu filho? Como que foi esse processo de você fazer o diagnóstico? Demorou a minha aceitação. Eu estava conversando com a Bia lá na frente agora. Ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, que eu considero cedo, né, no caso dele. Mas eu levei uns 4 meses para aceitar. Mas mesmo antes de aceitar, eu já coloquei em terapias, já fui fazer as intervenções, tudo certinho. Que é importante, né, para o desenvolvimento, né? E é muito comum, né, Bia? A mãe, a família demoram, né? Ter essa aceitação, né? Ainda bem que a Clá ainda conseguiu o diagnóstico cedo, né? No caso dela, né, ele recebeu com 1 ano e meio, né? Eu recebi aos 31 anos de idade o meu diagnóstico. Ainda ela perguntou para mim, você aceitou? Eu costumo dizer que, como eu trabalho com crianças atípicas, né, com crianças dentro do espectro, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi um alívio, porque eu me entendi como pessoa, porque eu sempre me senti fora, né, não pertenço a essas pessoas, a este lugar, né, eu sempre me senti uma pessoa diferente. E eu não sabia o que eu tinha, né? Quando criança, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu não sabia, eu perguntava para minha mãe, mas sempre foi normal? Não, você sempre foi muito tímida, muito quietinha. Eu percebia que tinha algumas coisas diferentes, tudo, mas não. Aí um dia conversando com a minha mãe, uma criança tinha um atraso de fala. Mas você também falou com 4 anos de idade. Eu falei? Aí quando eu fui trabalhar, porque eu sempre trabalhei em intervenção precoce, né? Aí, quando eu fui trabalhar com pessoas com TEA um pouquinho maior, que eu percebi, eu fazia isso quando eu era criança. Quando eu perdia no jogo, eu não aceitava, eu chorava também. Quando chamavam minha atenção, eu também chorava. E quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi um alívio. Porque, olha, eu me entendo agora, eu pertenço a um grupo.
Você sabe qual é a sua condição, o que fazia com que você ficasse triste ao perder, que você não aceitava, essa dificuldade, né, demora na fala, essa introspecção, assim, social? Isso. Por que eu tenho tanta dificuldade para me comunicar? Por que eu não consigo expressar o que eu sinto? Por que as pessoas pensam que eu estou falando brava? Por que as pessoas acham que eu estou sendo sarcástica? E eu não estou sendo sarcástica. Por que eu tenho dificuldade para trocar de ambiente? Por que se a minha rotina muda, eu fico tão exausta? Essas dificuldades, né, do suporte que eu preciso de estar ali. Hoje eu sou casada, tudo, mas por que não me entende? Por que acha que eu estou sendo ríspida, né? Eu não estou sendo ríspida, eu não estou tirando sarro de ninguém. Por que eu não me entendo? Quando todo mundo está rindo e eu estou parada pensando... Por que eles estão rindo? Não estou achando graça de nada disso. Isso não é engraçado. Por que eu fico tão incomodada com algo, uma injustiça, por exemplo? Se a pessoa for um sinal, algo... Por que eu me incomodo tanto se a pessoa está fazendo uma coisa errada, se isso não tem nada a ver comigo? Então, você teve uma aceitação fácil. E a sua família? Então, também, a minha mãe, quando eu falei para ela falou assim, independente de qualquer coisa, você é minha filha, eu amo você do jeito que você é. Então, para minha mãe, acredito que mãe sente, né, quando tem alguma coisa, mas ela não sabia, porque nunca tinha ouvido falar em autismo, isso aí, né? Imagina lá, né, quando tem 30 anos, né? 32 né? anos, então, né? Acho que ela novinha, nunca... né, mas é um início, né? Começa a se falar tardiamente, né? Hoje que a gente escuta falar, né, sobre o que é o autismo, da onde vem, né? Se fala mais. Então, para ela foi aceitável, né? Isso é importante, né? Para toda a família. Agora, doutora, deixa eu aproveitar aqui o gancho da Clariana, que ela falou que ela foi expulsa do mercado, né? A gente tem que falar sobre os direitos dos autistas, das pessoas, né, nessa condição. Nesse momento, eu não sei se você entrou com uma ação, como que foi o seu processo, mas quais são os direitos, né? Ela foi expulsa do mercado, isso caberia uma ação? Veja, inicialmente a gente tem que colocar que o transtorno do espectro de autismo foi há muito pouco tempo dado uma certa importância. Desde 2007, a ONU vem fazendo esse trabalho de conscientização. No Brasil, isso ficou um pouco mais sério quando o Marcos Mion levantou uma bandeira e conseguiu a carteirinha das pessoas portadoras de espectro de autismo, que é a chamada Lei Mion, que é aquela carteirinha de identificação. E aí também se criou a fita quebra-cabeças, que é exatamente o logo que ela está, para poder identificar. Então, hoje, veja bem, até porque as pessoas se ignoram isso, né? Então, é importante que quem tem o espectro de autismo use a fita quebra-cabeças ou como uma pulseira ou como colar, até para que ela possa ser inserida socialmente. É lógico que essa atitude de expulsá-la caberia aí uma ação de danos morais e tudo mais. Nada justifica a expulsão, mas a gente precisa ver em que contexto isso ocorreu, né? Se nem ela entendeu o que estava acontecendo, talvez quem estivesse lá também não havia entendido, mas não justifica a expulsão. Cabe sim uma ação de danos morais. Mas eu entendo que o governo federal, os estaduais e municipais precisam fazer um trabalho de conscientização das pessoas portadoras de deficiência de uma forma geral, né? Porque o autista tem todo o direito de ser incluído na sociedade, ele tem direito a uma educação, né? Ele tem direito a uma moradia digna, a um tratamento digno, tem direito a ser inserido no mercado de trabalho. E o problema é que as pessoas muitas vezes discriminam por desconhecimento e medo. Então, tem que haver um trabalho de maior conscientização. Então, vejo essa data de uma forma muito importante para que as pessoas comecem a entender que ela tem apenas um transtorno, mas ela pode levar uma vida tranquila, como você acabou de dizer, que é professora, olha aí que beleza. Então, é apenas uma diferença, né? E eu costumo dizer, né? De louco todos nós temos um pouco, né? Imagina, essa é a verdade. Quem não, né? Exato. Agora, Clariane, como que é para você, né? Essa data é importante, esse momento, esse mês, você também, a Bia, né? De conscientização de realmente existe, né? Tá ouvindo vocês, a voz parece que é dada, né? Sim. Ouvida pelas pessoas. Dá um alívio. Antes, quando eu criei a primeira coleção, as pessoas paravam porque chama atenção, né? Um acessório grande, mas elas perguntavam o que é? Por que quebra-cabeça? Hoje, quando eu uso, todo mundo já sabe que é
o símbolo do autismo, né? Assim como o girassol, o cordão de girassol também significa das doenças ocultas. Então, por mais que tenha vindo de um lugar ruim, de uma situação ruim, mas eu ainda escolhi fazer dessa situação um aprendizado e mudar tudo isso, né? Então, por menor que tenha sido a parte, eu acho que eu consegui fazer um pouquinho de diferença. E nós estávamos conversando também na frente, o diagnóstico não é uma sentença, não é um fim, não é um... O diagnóstico é um acontecimento, uma fase que tem que passar, que tem que ser superada, a gente tem que continuar seguindo, fazendo as escolhas da melhor forma possível. Eu estou na minha 3ª faculdade depois do diagnóstico do meu filho. Legal. Tem dificuldade, mas também tem coisa boa, tem avanço. Hoje eu tenho pessoas que se importam em conhecer, que entendem, que vão em casa e ficam à vontade. Eu também posso ir na casa dessas pessoas. Ainda bem, né? Então... Tudo isso. Por isso que aqui a gente está trazendo esse assunto, né? A gente pode, ao longo do mês, ficar falando também, aproveitar esse mês de conscientização para mostrar, né, gente, a realidade e os avanços, né, em relação ao autismo. Gente, eu gostaria de ficar aqui com vocês mais tempo, mas, infelizmente, nosso programa passa voando. Quero agradecer a doutora pela participação, sempre muito bem-vinda. Bia, obrigada pela sugestão de pauta, conta com a gente sempre. E, parabéns, viu? Lindíssimo o seu trabalho e vou querer um para presentear uma amiga que também é mãe de um menino com TEA e tenho certeza que ela vai gostar, tá bom? Obrigada, meninas, pela presença de vocês. E agora eu quero falar para vocês da Key Nutrition, gente. A Key Nutrition nasceu do amor pela nutrição funcional, né? Com esses produtos aqui maravilhosos, fórmulas que unem ciência, saúde e performance real no seu dia a dia, né? Tudo para o seu dia a dia. E hoje eu quero falar para vocês sobre um dos produtos mais versáteis e deliciosos da marca, que é novidade. Tá aqui, o Whey Protein 3W da Key Nutrition. Esse Whey aqui, ele combina 3 formas de proteína do soro do leite, que é o concentrado, isolado e hidrolisado, tá? Ele oferece 26 gramas de proteína por porção, altíssima, né? Com altíssima absorção e um valor biológico muito grande também. Para quem busca, principalmente, ele é ideal para quem busca uma alta performance e recuperação muscular. Praticidade na rotina, tá? Se de repente você não tem muito costume de comer proteína, esse aqui é uma ótima forma de você comer. Tomar ele. Ajuda eu a abrir aqui, André. Abre aqui pra mim, porque senão vai quebrar minha unha. E o sabor dele, gente, é simplesmente viciante. O pessoal da Key Nutrition estava me falando. Difícil, né? Bem embalado, né? O Whey da Key Nutrition, ele tem um sabor, textura de leite em pó, o que garante... Aí sim, precisava de uma força aqui, Ele garante, gente, uma cremosidade única, tá? E muito versátil, olha aqui, Ele é com sabor de leite aqui, de leite em pó. Ele dá para misturar com água, leite, usar em panquecas, mingaus, por cima da fruta, até fazer um café com leite proteico. Super gostoso, tá? Um cheirinho delicioso, exatamente como você usaria o leite em pó tradicional. Além disso, ele é 0 glúten, tá? Sem açúcar